Estamos em setembro de 2019, o ano já correu bastante, já teve muito lançamento bom ali. Bastante coisa, Danielzinho. Conforme vai se aproximando do final do ano, minha pressão vai aumentando porque eu tenho que preparar a lista de melhores quadrinhos, cara. E agora eu tô lendo coisa pra caramba, tem muita coisa saindo, o cenário brasileiro tá super interessante, né? Aquecidíssimo, cara. Aquecidíssimo, saindo títulos aí completamente diferentes um do outro. Então vamos fazer aí uma espécie de aquecimento mesmo pro melhores do ano, né? De coisas que a gente leu recentemente. E vamos indicar para você nesse programa aqui 5 quadrinistas que vale a pena ter no radar e seus respectivos quadrinhos, né? Agora, hoje tá saindo esse programa comigo e com a Lê aqui. No domingo, sai um programa também com mais 5 outros quadrinistas e seus respectivos quadrinhos com o Bruno Zago. E a gente vai poder tirar a prova definitiva, Lê. Do quê? Qual que é a melhor dupla do Pipoca e Nanquim? Eu e você ou eu e o Bruno Zago? E não vai ter o Bruno Zago? É só fazer assim, ó. A gente pode fazer com uma hashtag. Hashtag Time Fortão. Gostei. E hashtag Time Nerdão. Não, gostei. No domingo. Aí no domingo vocês votem aí. Deixa a hashtag favorita de vocês e a gente vai escolher a melhor dupla do Pipoca aqui. Não é uma boa ideia? Fechou, uma boa ideia, né? Mas é marmelada, né, Danielzinho? Muita marmelada. Vamos ver, o povo vai dizer. Brincadeiras à parte, vamos começar aqui nossas indicações. A Amazon também preparou um desconto para todas essas dicas nossas aqui. Dos dois programas, né? É, dos dois programas. É só clicar no link aí, já vai estar tudo separadinho e usar o cupom PIPOCA10 para ganhar 10% off em qualquer uma dessas obras aí. E como você disse, o mercado está aquecidíssimo. As editoras obviamente estão trazendo aí os medalhões de sempre, pessoas que a gente já conhece, mas tem muita coisa nova. Tem. Autores às vezes não necessariamente novos, mas que foram pouco publicados aqui no Brasil. É, e são pouco comentados também, né, cara? Então a ideia é mostrar grandes autores pra vocês que estão aí por fora do mainstream, né, cara? Porque o mainstream é fácil, né? E vira e mexe a gente volta aqui comentando super-heróis e tal. Então é um programa aí que pode ampliar bem o panorama das publicações, né? E na verdade nós temos duas autoras novas que estão em pré-venda, são quadrinhos do Pipoca, mas o Pipoca não vai estar nessa lista, né? Não. Vamos só mostrar pra vocês, só pra vocês lembrarem aí da pré-venda, do Luz que Fenece e do Último Voo das Mariposas. São duas autoras com dois quadrinhos espetaculares, eles são bem distintos entre si, embora se passem na mesma época, são quadrinhos de época, um na Inglaterra vitoriana e outro no Japão, início da era Meiji. Exatamente. E são quadrinhos aí que vocês vão amar, gente. Dá uma chance para esses dois dramas de época maravilhosos. São espetaculares e tem tudo a ver com o tema também, porque tanto a Bárbara Baldi quanto a Kan Takahama são autoras aí excepcionais, cara, que não se falava muito, né? Até o Pipoca vir e revelar. Então a gente vai mostrar algumas coisas aí, inclusive uma editora nova que surgiu na mesma pegada do Pipoca Nanquim. Era um canal de YouTube e virou uma editora, que é a Comic Zone. Comic Zone é do nosso amigo Thiago Ferreira e do Ferrez, grande escritor e poeta aí, né, cara? Eles Ferrez começaram... é uma figura importantíssima aqui, hein, cara? Pra literatura brasileira, com cara. Com certeza. Importante pra caramba e gente boa demais. Recebeu a gente lá no programa dele uma vez, fizeram uma entrevista. Foi bem bacana conhecê-lo pessoalmente. E eles começaram com a Canção de Roland, não é isso, né? Canção de Roland, do Michel Rabagliati. O Michel Rabagliati, cara, é um cara que já tem muita história nos quadrinhos canadenses. Ele é uma das principais figuras do Canadá na área da dona arte, né? Ele já ganhou o prêmio Schuster, inclusive pela Canção de Roland. Ele já ganhou o Guleme. Ele é norte-americano, só que ele tem uma pegada totalmente calcada nos quadrinhos europeus aí, né? Não à toa, a Canção de Roland é protagonizada pelo Paul, e o Paul virou uma série que já tem 8 volumes aí, que é o personagem mais famoso dele, né? E é conhecido como o Tintin de Quebec, cara. Porque tem essa pegada aí do quadrinho europeu. E o Canção de Roland foi a primeira escolha deles aí, né? Foi o primeiro dele? Foi o primeiro da Comic Zone. Não, primeiro do Michel Rabagliati, não, cara. Ah, não foi o primeiro? Não foi o primeiro, não. Ele criou o personagem Paul, só que ele conta muito da vida dele. Tem bastante da autobiografia dele ali, sabe? Muitas coisas que ele vivencia, até porque são todas obras muito humanas. Aqui na Canção de Roland, a gente acompanha a história de um casal chamado Roland e a Lisette, e eles são sogros do Paul. E aí a gente vai acompanhar a mudança deles da cidade onde eles criaram as filhas e tinham muitas raízes para Quebec, para tentar aproveitar melhor a aposentadoria. Só que imediatamente o Roland fica doente, e uma doença gravíssima, cara, que deixa ele de cama e tal. E a gente vai acompanhar a família tendo que se virar
com o patriarca aí quase morrendo, cara, nos últimos dias. No começo eu percebi que ele tava demorando um pouco pra engrenar, sabe? Falava, puta, pra onde vai esse quadrinho aqui? Na hora que acontece do Holland ficar doente mesmo, você percebe a história que o Rabagliati queria contar. E aí você entende todo o preâmbulo anterior de contextualização da família, pra você entender como é que era uma figura super importante, como é que as filhas tratavam o pai, como é que eram as relações familiares. E aí a dor da doença bate muito mais forte, sabe? Você é inserido naquele contexto familiar. Então é um quadrinho bem legal, muito interessante. O Michel Rabagliati tem uma arte bem diferente de praticamente tudo que eu já vi, é bem única assim, e é super legal. E vem no acabamento maneiro com soft touch também, num papel Pollen Bold. E fica aqui a nossa indicação, cara, um grande quadrinho. O próximo quadrinho é Golias. Pelo nome você já faz ideia do que se trata, não faz? Faço. Davi e Golias. Sim. Exatamente. Só que qual que acontece? Na Bíblia, o que a gente aprende, cara? Que o Davi foi o herói diminuto lá, pequeno, sim, enfrentando um gigante que era o Golias. E a gente sempre meio que aprende que o Davi era o bem ali, né, cara? Na verdade, eles eram os povos oprimidos, né, teoricamente. Davi foi o primeiro rei, né, então ele deu a pedrada lá no Golias, mostrou que não necessariamente tamanho era documento, a inteligência foi mais importante, a astúcia foi mais importante, e a partir daí você tem a ascensão dos povos da Bíblia. Exatamente. Né? E tem constantemente retratado Davi versus Golias, e virou sinônimo até do cara azarão, do cara que mais inteligente consegue vencer o mais forte, né? E, sei lá, Caravaggio fez uma pintura do Davi e Golias, ele segurando a cabeça lá do gigante. Nossa, tem um filme, né? O Richard Gere fez o Davi. Tem, exatamente. Acho de 85, por aí, antigo. Então a gente sempre teve a versão contada aí a favor do Davi. Aqui o Tom Galdi, que é um quadrinista excepcional, ele tem um traço extremamente simples, uma arte super simples. Ele reconta o lado do Golias, e a gente descobre aqui um lado super humano do Golias. E a gente percebe que ele foi envolvido nessa história toda por conta de seguir ordens. Sim, como todos os soldados estão envolvidos numa batalha lá, e ele está cumprindo a função dele, né? É muito curioso. O Tom Galdi humaniza pra caramba o Golias e coloca ele não gostava de ser um soldado, ele estava no exército por conta das ordens, por conta da necessidade, só que ele gostava de fazer trabalhos administrativos, cara. Ah, então é exercício de imaginação mesmo, bem total, assim. Ele fala assim, eu vou humanizar, vou mostrar o outro lado da moeda e imagina uma vida pro Golias aí. Até porque o Golias da Bíblia, que nem eu disse, é bem maniqueísta, né? Exato. Ele é uma criatura feroz ali, ele tá lá só pra detonar. E aí ele é colocado um capitão maluco, fala assim, bom, já bolei um esquema aqui, fala pro rei, né? Bolei um esquema, tem chance da gente acabar com essa guerra com no máximo a morte de 2 pessoas. Aí o rei fala, como assim? Vai resolver, meu amigo? Vai, pode confiar em mim. Então vai lá, então resolve então. E aí esse capitão bola a ideia do Golias ir lá paramentar o Golias, que era um gigante, só que super pacífico, super tranquilo, e só queria fazer o trabalhinho dele lá enquanto a guerra estava acontecendo. Fala, vamos colocar um escudo nele, uma espada foda nele, uma armadura completa, e ele vai todo dia pro vale e faz todo dia o desafio pros israelitas para ver se alguém consegue vencê-lo, né? Se alguém teria coragem de vencê-lo. E quem vencesse ganharia a guerra, né, cara? E ele vai lá, ele fica desanimado, ele fica sozinho, lá um tempo ele tem um escudeiro também que rende conversas sensacionais, e é um quadrinho assim, total pacifista, completamente anti-guerra. Ele cria essa vida pro Golias e fala de muitos temas aí super pertinentes, cara. Lindo. Ele fala muito, com traços muito simples. Posso te perguntar, quem que tá lançando aqui? Porque esse é o gringo, né? Esse é o gringo, a versão nacional saiu pela Todavia, cara. Ah, ok. E saiu em capa cartão também. Eu espero muito que a Todavia lance outras coisas do Tom Galdi, porque é um autor que eu admiro muito. Ele tem outra graphic consagradíssima, que é Moon Cop, e ele é muito bom nas tiras. Ele faz tiras constantemente pro The Guardian, e ele faz muitas capas pra revista New Yorker. Ele é fantástico. Inclusive eu tenho uma coletânea dele aqui das tiras, que é o Bacon with Kafka, que, puta, cara, é maravilhoso. É um grande quadrinista, um dos principais nomes dos quadrinhos contemporâneos aí. E eu espero que a Todavia traga mais coisas. E Golias é primoroso. O próximo, então, Crônicas de Excalibur. Isso aqui te deixou feliz pra caramba, né, Lê? Me deixou feliz, cara, e surpreso. O roteirista da obra é o Jean-Luc Stein, que é o mesmo daquele Elfos, o primeiro volume do Elfos. Teve até programa aqui no canal. Teve um programa. Inclusive a gente elogia o roteiro do Stein, cara. E ele é bacana, só que o Elfos é uma coisa totalmente juvenil. Então quando chega a Crônicas de Excalibur, eu fui mais ou menos esperando a mesma pegada. Pra mim, as 2 melhores coisas que foram feitas com Excalibur e o Rei Arthur até hoje, foi, tirando o desenho da Disney, que é infantil, né? Foi o filme Excalibur e a trilogia do Cornwell. 3 livros maravilhosos. São
ambos produtos bem sérios, né? Bem pesados até. O filme de Excalibur é de 81, você tem que assistir com os olhos daquela época, mas é um filme bem pauleira. Crônicas de Excalibur é justamente a junção desses dois universos, cara. Eu vi muito do filme, eu vi muito do Cornwell, unidos numa roupagem própria e numa personalidade excepcional, Danielzinho. Caramba. O Sting, o Rei Arthur nem aparece aqui. A história começa lá atrás, em que você tem o elenco é apresentado aqui, você tem a espada, obviamente Excalibur, você tem a Dama da Água, a Viviane, aí Merlin e a Morgana, e toda a trama se desenrola por quê? Porque a região que viria a ser conhecido como o Reino Unido está em guerra, né? Eles não estão ainda, não se transformaram num reino, então todos os clãs estão brigando entre si, e o Merlin acredita que um rei precisa unificar tudo aquilo. Um dos reis mais fortes é o Uther, que é o pai do Rei Arthur, só que o Uther, ele tem uma personalidade irascível, explosiva, então o Merlin sabe que um rei precisa unificar aquele país, até para lutar contra as forças invasoras, mas ele não tem fé de que essa pessoa vai ser o Uther. Vamos dizer assim, o Uther é a menos pior das hipóteses naquele momento. Tá. Então ele fica do lado do Uther e começa a dar suporte. E o Uther, na verdade, vai se mostrando uma pessoa cada vez mais compassiva com o passar do tempo. Entra na jogada o Lord Gorlois, que é um cara completamente maluco, mas que tem apoio de vários clãs também. E o Uther tá tentando fazer uma aliança com ele. Entendi. Só que quando ele chega no castelo do Gorlois, ele encontra a Igraine. E a Igraine, que vai ser a futura esposa do Uther, ela tá sendo torturada, mas torturada, detonada. Ela é mulher do Gorlois e ela está sendo torturada porque ela mantém a crença na antiga tradição. E nesse momento o cristianismo está entrando no país. E aí começa a ter aquele banimento do que viria a ser considerado as religiões pagãs, incluindo todos os druidas, tudo isso. O próprio Merlin é um druida. A Igraine, ela é massacrada por conta disso. O Uther não consegue ver essa situação e rouba a Igraine. E aí ele inicia uma outra guerra, que é justamente o início do filme Excalibur e o início do primeiro livro lá do Cornwell. A HQ, cara, é madura pra caramba, tem uns desdobramentos, tem cenas de sexo, tem nudez, uma arte que eu torci um pouquinho o nariz no começo, embora o traço seja bonito, a narrativa em si é dura. Mas logo entrei no clima e comecei a curtir demais essa história. Olha a Igraine sendo torturada, cara. É bonito mesmo o gibi, cara. Da hora isso aqui. E nem cheiro de Rei Arthur ainda. Eu quero ver a hora que ele chegar na história. Espero que a Mythos dê prosseguimento aqui. Esse é o canto 1, né? Então deve ter mais uma pá aí, né? Porque o Elfos também tem bastante, né? O Easton, acho que ele gosta de fazer grandes sagas, assim. Eu não li ainda, mas pela sua resenha me parece um dos grandes quadrinhos do ano aí, né, cara? Cara, bom pra caramba, viu? Surpresa. Maneiríssimo. A próxima dica aqui agora, também tem o volume importado, é o Tank Girl, volume 1, que tá saindo pela Astral Cultural, cara. E eu fiquei muito feliz deles lançarem, porque é um quadrinho legal pra caramba. Tank Girl é um clássico. É um clássico dos quadrinhos, cara. Como ficou fora do Brasil por tanto tempo eu acho que só saiu na revista Animal, né, cara? A Animal, inclusive, foi capa. Depois teve filme. O filme é meio bem tranqueiro, né, cara? Mas o quadrinho é legal pra caramba. Um dos grandes quadrinhos britânicos aí, apesar de toda a trama ser situada na Austrália, né? Uma Austrália distópica, meio clima Mad Max, né? E a protagonista é a Tank Girl, que é essa menina completamente louca, adora beber, adora o namorado canguru dela. Os caras ficam fazendo várias estripulias. Ela não tem respeito por nada nem ninguém. Ela é fantástica, cara. Ela é muito punk, assim, né? E a Tank Girl, ela tomou vulto aí com o passar dos anos. Teve diversas séries produzidas. Acho que inclusive nos Estados Unidos também. Sim, ela continua saindo até hoje, cara. Até hoje, mas essa aqui é o que vale. A série clássica, onde tudo se iniciou. Que é do Jamie Hewlett e do Alan Martin, né? O Jamie Hewlett é o criador do visual mesmo. E ele é um grande desenhista, um grande designer, ele é um cara fantástico. Dei uma procurada aí no trabalho dele. E além da Tank Girl, que é um quadrinho excepcional, ele é o fundador da Gorillaz, cara. Junto com Damon Albarn. Que Gorillaz? A banda Gorillaz. Lembra da banda Gorillaz de 95? Porque a Gorillaz tinha uma ideia muito louca de ser uma banda com música mesmo, só que sem integrantes. Integrantes desenhos animados. Cara, né? Não sabia disso. E o Hewlett é o criador do Gorillaz junto com o Damon Albarn, cara. Olha que loucura, legal cara. Pra caramba, um grande desenhista, cara. Um cara muito criativo que conseguiu mesmo transcender o meio aí e escrever seu nome na história tanto dos quadrinhos quanto da música. Puta ideia maravilhosa.
e como o Ale falou, vai muito longe. O primeiro volume tá à venda agora e eu imagino que eles vão seguir exatamente essa edição que sai em PB, originalmente foi em PB. A personagem foi criada em 1988 e virou um fenômeno cultural mesmo na Inglaterra, né, cara? E a Astral já tinha feito algumas incursões aí nos quadrinhos, bem de leve, nos últimos 2 anos, publicou pontualmente algumas coisas, mas espero que engrene agora mesmo. Tanto é que atrasou pra caramba. O Tank Girl 1 eles anunciaram tipo começo de 2018, tá saindo agora, no segundo semestre de 2019, mas tomara que dê certo e continue, porque além, depois segue, ó, tem o volume 2, tem o volume 3, tem as outras séries que eles fizeram depois. Aqui muda um pouco a equipe criativa. Aqui, ó, tem essa Apocalipse e tem a The Odyssey. Com desenhos do Peter Milligan. Peter Milligan, cara. Então, é um quadrinho super importante, interessantíssimo, de uma protagonista maravilhosa, que todo mundo que lê qualquer coisa passa a amar. Na verdade, menos que isso. Você vê uma imagem da Tank Girl, você já passa a amar, né, cara? Muito da hora, muito inventivo, cara. É muito inventivo. Você viu de referência aí pra um monte de coisa distópica, apocalíptica que veio depois. É, fantástico, cara. Tomara que continue aí. Apoiem comprando, porque vocês não vão se arrepender. Um grande gibi. Qual é o próximo da lista, Danielzinho? Tô curioso. Cannabis, do Box Brown. Cara, isso é muito bacana. Que gibi da hora, que gibi importante, cara. Porque é um gibi que é história mesmo, né, cara? O Box Brown, ele mergulhou, pesquisou profundamente a história da maconha, principalmente nos Estados Unidos, e contou tudo aqui. Ele fez um documentário em quadrinhos, cara. Um documentário em quadrinhos que vai muito além da história recente. Na verdade, ele tenta começar lá atrás e mostrar como na Índia antiga é mencionada lá no Bhagavad Gita, nos contos antigos, a própria fundação da Índia, o cânhamo, né, que já é chamado, mas a cannabis já estava lá presente. Depois, como vários povos aborígenes ao longo do mundo foram utilizados também, como isso chegou na América do Norte por intermédio do México, até aportar nos Estados Unidos lá no século XVI. E nos Estados Unidos ela foi muito consumida durante muito tempo, só que chegou uma hora, aí na década de 40 e 50, que virou uma política pública, né? E os caras começaram a ilegalizar a maconha, tanto é que o título é esse, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos. O pessoal da mídia e de partidos políticos tal, começaram a dar um jeito de transformar a maconha numa parada completamente ilegal por motivos de preconceito, basicamente, né, cara? Porque eles começaram a alegar que quem usava maconha eram as minorias. Então os caras eram contra, sei lá, os mexicanos, começaram a falar, lá, os mexicanos ficam lá se drogando e cometendo violência. Ó, os negros, ó lá, esses clubes de jazz aí, essas coisas, os caras ficam fumando e fazendo atrocidade. Então tem um motivo racial por trás, cara. O que é curioso, porque o mesmo processo aconteceu quando a Índia estava sob dominação inglesa. E os ingleses viram que era tradicional lá no final do século XIX, era tradicional, eles mascavam, na verdade, a maconha, eles faziam um tipo de um bolinho e mascavam, e eles falaram assim, esses caras são tudo doidão, esses caras são tudo loucos, a gente tem que proibir isso daqui. Começaram a fazer pesquisas, cara, pra tentar provar cientificamente os danos que a maconha causava. Pesquisas essas que, quando sérias e bem realizadas, mostravam que a maconha não influenciava em nada. Eles pegaram um macaquinho, deixaram o macaquinho lá inalando maconha por um tempão, depois fizeram uma autópsia. Aí os médicos falaram assim, mas não tem nada de errado aqui, não consigo enxergar nada. Eles não conseguiam justificativa para a proibição do cânhamo lá na Índia. E aconteceu 100 anos depois, a mesma coisa nos Estados Unidos. Olha que curioso. Muito louco, cara. E tem a ver também com o lance dos presídios norte-americanos serem instituições privadas e precisar constantemente de preso. Tem a necessidade aí de prender delinquentes juvenis para apresentar para a mídia. E aí os caras fizeram isso usando o artifício da maconha, tornando ela ilegal e prendendo mesmo indiscriminadamente muitos negros e muitos mexicanos, cara. Então é um contexto super importante. Cada vez mais, nos dias de hoje, cada vez mais estados aí norte-americanos já liberaram a maconha e tal. Inclusive saiu agora uma notícia de que, acho que em Nova York, todo mundo que foi preso por conta de posse de maconha, até hoje vai ser liberado, cara. Os crimes vão ser perdoados, porque foi uma coisa mesmo atroz, assim. Foi uma política de higienização completamente bizarra que eles fizeram nos Estados Unidos, né? E aí o Box Brown vem, levanta todo esse histórico, conta minuciosamente, fala de todas as pesquisas, vem lá de trás, depois fala de todas as pesquisas e fala o porquê de ter sido uma coisa tão errada. A maconha, ela foi associada, colocada na lista de substâncias tóxicas ao lado da heroína, cara.
heroína, cara. Negócio muito, muito... Isso ele pontua aí, ele não faz juízo de valor, mas ele vai pontuando e vai te colocando. Ele vai te mostrando, ele vai te mostrando. Dá uma olhada nisso, cara, é a mesma coisa. Interessante pra caramba, cara. Uma das grandes leituras do ano aí, não só de quadrinho, viu? E ele é um grande autor, né, cara? Grande autor, eu adoro o Box Brown. É o primeiro trabalho dele, o primeiro álbum dele publicado. Ele já tinha saído aqui em fanzines e tal, né? Mas o primeiro álbum do Box Brown é esse, e eu gosto, já comentei dele aqui em outras ocasiões. Até tem o meu favorito dele até agora, é o André, o Gigante, que conta a história desse lutador aqui, que eu adoro, eu acho maravilhoso. Uma figura emblemática, cara, emblemática. Fez filme, fez aquele Princesa Prometida. Eu adoro a história do André, e ele fez esse quadrinho maravilhoso. Tem também esse An Entity Observes All Things, que funciona mais como um quadrinho independente e tal. Ele até lançou pela própria editora, Retrofit. Tem o Tetris, que ele conta toda a história do videogame. Ele lançou recentemente conta a história do Andy Kaufman. É um quadrinista super legal, super interessante, super importante pro mundo contemporâneo aí, cara. E uma coisa interessante também é que ele vai na contramão de tudo que está sendo feito, e tudo que ele faz na contramão é brilhante, cara. É brilhante. Ele é ótimo. Ele tem uma arte também super simples e super diferente, né? Ele tem um estilo próprio, né, cara? Bem distinto, assim. Você bate o olho e fala, é Box Brown. É uma arte super simples que, por exemplo, você sabe que não é o tipo de arte que eu curto normalmente, mas ele tem uma narrativa excepcional. Muito boa, extremamente envolvente. Você começa a ler, por mais que você torça o nariz para a arte dele, 4 ou 5 páginas, a narrativa te pegou. E aí você não consegue parar de ler. É impressionante como ele faz tudo certinho, os balões no lugar certo, a quantidade de texto certo. Parece que não tem nada sobrando no quadrinho dele. Excelente quadrinista, cara. Olha só, são 5 indicações bem distintas uma da outra, de caras aí que tava passando provavelmente por baixo do radar aí da grande maioria do público, né? Então fica a nossa recomendação máxima para essas 5 obras, esses 5 autores, e as obras também que a gente acabou indicando aqui por tabela, né? Agora, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então o que faz agora, Alexandre? Time Fortão! É isso aí! Time Fortão! Hashtag Time Fortão. Dê seu joinha, inscreva-se no canal e até domingo, que eu volto aqui com o Bruno Zago para falar mais 5 obras. Tchau! 5 autores e mais um monte de coisa. Tchau!